para essa série que nós estamos fazendo e não somente hoje, meus irmãos, que eu creio que a gente já veio com aquela carga de tudo que o Espírito, eu tenho certeza que tem feito nos nossos corações, mas essa semana eu tenho certeza que nos corações e nas mentes de muitos aqui que estiveram aqui semana passada, ouviram em casa o que foi ministrado aqui, já ao cantar sobre o Cordeiro, falar sobre a eternidade, sobre Jesus ser o primeiro, onde tudo foi feito, já começou a fazer mais sentido na cabeça de todos. E hoje eu espero que não pela minha preparação, pela palavra que vai ser dita, ou pela minha eloquência, pelos meus gritos, e se vier já peço perdão, mas que seja a ação do Espírito, mais uma vez, transformando a letra em vida, que é esse o papel dele. Pode ser lá, meu irmão? Tem certeza? E eu peço que vocês permaneçam em espírito de atenção, total consciência. Nós temos pedido para que não haja uso de celulares durante a palavra, não por qualquer outro motivo que não seja facilitar o entendimento. Mesmo já tem Bíblia no celular, ótimo, use somente a Bíblia, por favor. Mas estamos pedindo para que todos tragam as Bíblias físicas das suas casas, se houver possibilidade, que deixe aqui na igreja alguma, para que a gente evite o uso de celular e internet durante o culto. Um pedido que a gente tem feito, e somente para facilitar a atenção e a concentração. Essa série eu sei que já está gravando. Essa série eu sei que, e até por isso as palavras tendem a ser um pouco mais difíceis, talvez, de serem entendidas. Por isso a gente vai num ritmo bem lento. Mas se a gente desconcentra, se a gente pensa no Fluminense, se a gente pensa em Cano voltando de lesão, a gente liga. Então, que esse momento seja um momento de total atenção. E eu tenho experimentado, vou confessar algo para os irmãos, eu tenho experimentado na preparação das palavras para essa série, essa segunda. Primeiro já está a primeira pregação já está no culto. Eu tenho experimentado duas coisas. Primeiro, eu tenho gastado o triplo de tempo, quase, na preparação da palavra. Não que eu considere esse assunto, apesar de já estar tudo claro na minha mente, mas transformar isso em organizar para ficar fácil o entendimento. Eu tenho gastado muito tempo, não o tempo pelo tempo, mas dentro do meu coração está uma inquietação para que a gente realmente chegue a níveis mais profundos de conhecimento. E ninguém quer dar curso de teologia aqui, a gente quer conhecer a Ele e isso queimar o nosso coração. É somente isso. A gente não vai ficar aqui inventando moda. Essa série é muito prática, e essa série é para que você, através das informações, e sempre chega primeiro, através das informações a respeito de Jesus, a respeito da eternidade, que o nosso coração aí seja transformado. Sempre foi assim, sempre será. Salvo raras exceções, como Paulo, que foi atropelado no caminho de Damasco. Normalmente o caminho começa pela informação e o Espírito se encarrega de fazer o resto. Então a gente vai seguir esse fluxo natural, e por isso eu estou realmente com o coração pedindo para que o Espírito revele o Filho mais uma vez nessa noite. Semana passada a gente falou sobre o Cordeiro Eterno, falamos sobre o Cristo já pré-existente, o Cristo desde antes de todas as coisas, o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, e foi maravilhoso, a ação do Espírito foi clara, revelando o Filho. E hoje nós vamos ver mais um mistério da graça. Nós consideramos o segundo mistério da graça, agora não o Cordeiro imolado, não o seu sofrimento claro e inegável na história, a crucificação de Jesus. O Jesus histórico é um fato inegável até para Deus. Hoje em dia, caso você não saiba, a dificuldade que muitos cristãos, pastores, igrejas tiveram entre os anos 70 e 80 foi que houve um movimento dentro das academias, dentro das faculdades,
dentro da própria história, negando possivelmente o Jesus histórico. Jesus, a existência do homem Jesus, não estava em consenso até os anos 70, 80. Não existia uma definição. Hoje em dia, graças a alguns achados recentes, que dentro da arqueologia e da história, acabaram com todo tipo de dúvida que o homem Jesus viveu realmente há 2000 anos atrás. Essa discussão não existe mais entre pessoas sérias, ateus ou não, dentro da literatura. Essa discussão não existe. O problema dessa turma é o Jesus ressuscitado. O problema do mundo, da filosofia, dos eruditos do mundo, não é mais a existência de Jesus, é a ressurreição de Jesus. E isso nós estamos entrando num campo da fé, que apesar das inegáveis provas, se a gente for falar aqui sobre as provas históricas e vistas do mundo, da humanidade, sobre a ressurreição de Jesus, nós temos um material grande para falar sobre isso. Mas não é o meu desejo aqui provar que Jesus ressuscitou para você, porque a gente parte do princípio que um crente precisa acreditar que Jesus não somente existiu, mas ressuscitou. Estamos juntos? E Paulo já confirma isso. E a nossa primeira referência é 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos abrir. Nem todas as referências nós vamos abrir para ganhar tempo, mas todas serão citadas aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 12. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 12 e em diante. Vamos ler junto. Paulo falando à igreja de Corinto. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Como? Já tinha um movimento negando a ressurreição de Jesus nos primeiros 100 anos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo entre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se e Paulo ele é repetitivo para deixar muito claro. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ou seja, Paulo deixa bem claro aqui, que não somente é necessário acreditar que Cristo existiu, falou tudo o que ele falou, porque isso não é mais uma discussão nem entre ateus, nem entre eruditos, esse pessoal inteligentinho que acha lindo ser ateu, também não existe essa discussão mais. A discussão central não é também somente, porque essa é a porta de entrada, acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos, mas é crer que Cristo ressuscitou dos mortos. E acreditar na ressurreição de Jesus não é também somente você convencer a sua mente de uma informação. A Bíblia deixa claro que quando a gente crê com o coração e com a mente que Cristo ressuscitou dos mortos, nós experimentamos um poder que não vem de nós, que vem através da fé. Entende a diferença? Não estou querendo te convencer disso. Eu estou querendo que você experimente o poder de acreditar e de crer de todo o coração. E é isso que nós queremos buscar aqui. Então, se desde o início já era uma questão de informação se Jesus ressuscitou ou não, dos primeiros cristãos, quanto mais hoje, nós precisamos entender o seguinte:
A gente poderia citar vários pontos de ressurreição, a nossa própria ressurreição, que talvez será falada na próxima semana, quando falaremos da volta de Jesus, mas no assunto de hoje eu vou tentar me ater ao assunto. Dentre várias coisas que podemos falar, a ressurreição de Cristo, o fato de Jesus, homem, ter realmente morrido aos olhos de todos, numa cruz, há 2000 anos atrás, e ele existiu. Esse fato, não somente a morte, como vimos na semana passada, falamos sobre a morte, sobre a entrega, sobre a expiação dos pecados. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu depois da expiação dos pecados. Então a ressurreição de Cristo nos fala várias coisas, mas principalmente duas para hoje. Primeiro, a ressurreição de Cristo é a manifestação final e completa do perdão e da graça de Deus, simbolizado pelo seu sacrifício, como vimos na semana passada, mas confirmado pelo fato de Jesus ter ressuscitado e viver eternamente. Ou seja, todo o sistema de sacrifício de Israel, todo o sistema do cordeiro, dos bodes, dos carneiros, dos bois, dos touros, aponta para Jesus. E mesmo sem a ressurreição de Jesus, psicologicamente, sabe o que já aconteceria? Se a gente estivesse aqui falando que um Jesus somente morreu, falando de um Jesus que somente se entregou e disse que amava todo mundo, mas o ensino dele acabava por aí. Só isso psicologicamente já nos faria falar: esse cara era maneiro. Era gente boa, até porque ele se entregou supostamente por alguém que ele nem conhecia, e mais, alguém que não merecia. Só isso. Mas o fato de que Jesus fez tudo que apontava para ele fazer, fez, e o fato dele ter retornado dos mortos, confirma que tudo era verdade, e ele realmente era o que ele dizia que era. Esse é o primeiro ponto. E isso é confirmado por Hebreus capítulo 7. Vamos abrir, que a gente está com um pouquinho mais de tempo hoje. Hebreus capítulo 7. Versículo 18 a 28. Então estamos falando que a ressurreição de Jesus, o fato de Jesus ter voltado dos mortos, o fato do Cordeiro ter sido imolado, tanto antes da fundação do mundo, como aos olhos de todos, como vimos na semana passada, é confirmado, é atestado, é carimbado pelo fato de ele ter ressuscitado. Sem a ressurreição, não adiantaria crer. Nós somente ajeitaríamos a nossa parte moral, psicológica, comportamental, mas a ressurreição é aquilo que vem e confirma tudo, e a ressurreição confirma também a vida eterna dele. Vamos ler o que Hebreus diz, confirmando tudo isso que eu disse? Hebreus capítulo 7, versículo 18 em diante. Presta muita atenção e lembra do que falamos na semana passada. Hebreus capítulo 7, versículo 18 em diante. A ordenança anterior, a velha aliança, é revogada porque era fraca e inútil. Hebreus está dizendo isso. A velha aliança foi revogada. O que ele está falando aqui como velha aliança? Carneiro, bode, cordeiro, todo ano, o tempo todo. Sangue, lembra de Deus falando: estou cansado desse sangue o tempo todo sendo jorrado, eu quero misericórdia. Aqui está sendo repetido. É revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado ninguém, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Quem é a esperança superior? O próprio Cristo. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas Jesus se tornou sacerdote com juramento quando Deus disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és, Jesus, sacerdote para sempre. Isso está afirmado dentro da velha aliança. Jesus tornou-se, exatamente por isso, a garantia de uma aliança superior, porque daqueles sacerdotes,
dos sacerdotes que morriam, nasciam, tinham uma linhagem de sangue e somente praticavam os sacrifícios em animais. A morte os impede de continuar em seu ofício, mas, portanto, todavia, visto que Jesus vive para sempre, ele tem um sacerdócio permanente. Entendeu a lógica? Chega como informação, mas isso aquece o coração até então. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por nós. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Tudo isso nós falamos na semana passada. Lembra do novilho chegando na presença do Pai? Onde está o sacrifício perfeito? Jesus disse: sou eu. É isso aqui, resumido. Então, somente podemos confiar nisso que falamos na semana passada, o Cordeiro Imolado. Tudo só faz sentido para a nossa mente, para o nosso espírito, para a nossa realidade, porque Jesus ressuscitou. Você acredita nisso? Ele está vivo hoje, agora. Um homem com carne e osso, glorificado, mas carne e osso, está vivo, lugares eternos. Muito doido de acreditar, mas o mais doido ainda que parece que é verdade. Nós temos visto a sua glória, como diz a palavra. Então, não quero ficar muito no que nós já falamos, somente confirmando que isso faz total sentido com o que foi falado semana passada. E o segundo ponto que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, não é novidade para alguns aqui, porque esse já foi um tema conversado, mas não com o nível de detalhamento que eu tentei trazer essa noite aqui. Então, peço muita atenção total para a gente entender o seguinte. Entendemos o primeiro ponto da ressurreição, que confirma a verdade e o significado completo do sacrifício de Jesus. Segundo ponto que nós precisamos entender, e que isso também somente, como na semana passada, faz a gente olhar para esse elemento da vida e do ministério de Jesus, que é a sua ressurreição, com outros olhos, porque todo cristão em qualquer lugar do mundo sabe a informação que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Todos já ouvimos falar disso. Nós acreditamos, talvez, até nisso, mas a gente não experimenta os benefícios, talvez, dessa informação concreta, porque nós não entendemos as profundidades até onde essa verdade foi, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Preste atenção no título desse segundo ponto. Falamos que a ressurreição de Cristo é o primeiro caminho para o sacrifício. O segundo ponto da ressurreição. A ressurreição de Cristo é a manifestação final e completa, agora, do poder e da majestade de Deus. A ressurreição de Cristo foi o momento na história que Deus, por sua exclusiva autoridade, separou para se mostrar ao mundo, tanto o mundo físico, quanto para o mundo espiritual. Eu quero dizer, por mais estranho que isso possa parecer, isso também quando eu estudava já há algum tempo esse assunto, eu tentava não acreditar que era isso, mas, sabe, a gente foi, não tem como negar que o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos foi uma virada de página, foi a virada de chave, foi um evento realmente misterioso, um evento poderoso, um evento que jamais tinha acontecido antes, jamais acontecerá depois, porque não há necessidade, e principalmente foi um momento que Deus, também como Ele revelou o seu próprio história, o que é isso, meu Deus?
Também como ele revelou o seu filho na história, também como ele revelou o seu filho na história, ele decidiu, pela sua autoridade e soberania, somente porque ele quis se mostrar, se revelar de forma completa, definitiva, final, não aos homens somente, mas também no mundo espiritual. Quando Jesus levantou dos mortos aqui na terra, nós não temos noção. A Bíblia dá alguns detalhes, dá algumas sombras do que pode ter acontecido e talvez veremos na eternidade, entenderemos completamente. Mas quando Jesus, o homem Jesus, foi levantado dos mortos aqui em terra, algo aconteceu. Alguma coisa mudou e para sempre. Sabe? Então vamos tentar fazer essa caminhada. Para a gente tentar formar esse entendimento. Eu quero só que você já coloque na cabeça uma coisa: a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a coisa mais absurda que já aconteceu em toda a história da humanidade, nos seus efeitos e no próprio acontecimento. E isso não somente para nós, mas também para os seres espirituais. Eu estou dizendo que Deus não era conhecido de forma completa por ninguém, nem pelo diabo, nem pelos anjos, nem pelos demônios, nem por qualquer criatura de outra dimensão. Deus não era conhecido por ninguém até a ressurreição de Jesus. Você já parou para pensar nisso? O momento que Jesus levantou dos mortos foi quando Deus se mostrou completamente para todos, até para os seres eternos. Vamos fazer essa viagem, já vai abrir a mente. Vamos abrir 1 Pedro. Pedro capítulo 1. Versículo 10 ao 13. Pedro, capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 10 em diante. Olha o que Pedro fala aqui. Foi a respeito dessa salvação em Jesus que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos, as glórias que seriam posteriores ao sofrimento. Aqui está falando da ressurreição. A eles, aos profetas antigos da velha aliança, aqueles que profetizaram, somente tiveram um lapso da visão de Cristo lá no Velho Testamento, foi revelado que estavam ministrando não para eles mesmos, mas para vocês, no caso nós, que já vivemos no período da graça. Quando falaram das coisas que agora, somente agora, após a morte e ressurreição de Jesus, lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. E essa parte me assusta. Coisas que até os anjos anseiam observar. Sabe o que está falando aqui? Resumidamente, nessa passagem, a pregação do Evangelho faz com que anjos, não somente se refere aos anjos anjos do bem, mas também a demônios, e eles estão numa categoria de seres espirituais que existem. E
Eu acredito que vocês acreditam nisso. E o Evangelho, que é composto pela morte e ressurreição de Jesus, Pedro diz que os anjos anseiam entender. Eles olham. O sentido original dessa passagem aqui é que talvez a coisa mais próxima é um anjo fica olhando para o outro. Caramba, que doideira foi essa? Os anjos anseiam entender. Os demônios tremem e anseiam entender. Como é que pode um Deus ter morrido e um Deus ter ressuscitado em glória maior ainda? Os anjos não entendem. A ressurreição de Jesus assusta, amedronta, espanta seres espirituais. O que eu estou querendo dizer? O fato de Cristo ter levantado dos mortos daquela forma, do jeito que foi, após o sofrimento como foi, a gente precisa entender que esse mistério estava escondido em Deus, nas regiões espirituais. E eu vou te fazer uma pergunta agora: quem além de Deus, do próprio Deus, sabia, por exemplo, do cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo? Ninguém, pois ninguém estava lá. Vimos isso. E além disso, Deus, Efésios vai confirmar, é uma leitura extensa, nós não vamos abrir, que o mistério de Deus, antes oculto das regiões espirituais, agora, somente agora, após a morte e ressurreição de Jesus, foi revelado aos olhos de todos, e esse mistério estava oculto em Deus desde tempos antigos. Está escrito na sua Bíblia em Efésios. Ninguém sabia que Cristo iria morrer, e menos ainda sabia que ele iria ressuscitar em glória. Até porque a morte de Jesus, como a tradição cristã, e a gente encontra algumas passagens da Bíblia que confirmam isso, foi um desejo de Satanás. Satanás maquinou na cabeça dele, e a Bíblia parece que confirma essa visão. Satanás entrou, por exemplo, em Judas antes de Judas traí-lo. O que Jesus falou para Judas? O que você tem que fazer, faz depressa. E a Bíblia diz que antes da última ceia, Satanás entrou. Então Judas foi movido por uma ação espiritual maligna. E então a gente pode entender que a força espiritual maligna achou que estava contribuindo para a morte de Deus. Ou seja, ele queria que a cruz acontecesse, mas pelo fato de só Deus, em sua soberania, ter escondido esse mistério dentro dele, dentro da sua total... Deus é insondável, somente ele sabia. Então nem o diabo sabia que estava contribuindo para o plano definitivo. Olha que loucura. E quando Jesus levantou dos mortos, imagina o susto. Imagina o susto. Gente, vamos continuar. Então a gente sabe que ali foi revelado na cruz. Olha só. Vamos voltar um pouquinho na história e lembrar, para a gente confirmar como foi surpreendente para todos, a criação, a morte, para o diabo, para os anjos, para todo mundo. Quando o mundo foi criado, a gente encontra em Gênesis, além de Adão e Eva, quem estava lá como criatura de Deus? O diabo, a serpente. Manja. A serpente já estava lá. O diabo já havia se rebelado. O diabo já havia se rebelado lá em Gênesis 2 e 3. Nós encontramos o diabo já caído lá atrás. Antes de haver todo o desenrolar dos fatos de Gênesis, Satanás já havia caído. A rebelião de Satanás já havia acontecido contra Deus. Mas lembramos do seguinte: Satanás não conhecia o poder total e manifesto de Deus. O fato de Satanás ter se rebelado e levado consigo também seres angelicais com ele, mostra que eles tinham uma certa liberdade. A pergunta que às vezes pode
pode surgir agora, Jean, isso é possível acontecer de novo? Até o final você vai responder sem ajuda. Mas aqui o fato é que Satanás já havia se rebelado, mas lembrando que Deus não havia se manifestado de forma completa. Os anjos que caíram junto com Satanás não conheciam o poder total de Deus. Somente naquele tempo, em tempos eternos, se a gente pode falar dessa forma, somente Deus sabia da totalidade do seu poder. E as coisas estavam acontecendo na sua frente, e Deus, pela sua soberania, simplesmente não havia ainda decidido se manifestar de forma completa. Porque, quando chegarmos na eternidade, perguntaremos, eu também não sei. Mas foi assim. Então, a gente já vê Satanás ali no Gênesis. Andando um pouquinho mais para frente, a gente vê outras rebeliões espirituais que aconteceram todas lá na Velha Aliança. A gente pode citar dois exemplos para ser rápido aqui. Em Gênesis 6, nós encontramos na Bíblia, por mais estranho que isso possa parecer no relato, caso você não saiba, de seres espirituais que deixaram seus ambientes naturais, espirituais, vieram à terra e possuíram as filhas dos homens. Vocês sabem que isso está escrito na sua Bíblia? Por mais louco e estranho que isso possa parecer, isso aconteceu, e há manifestações em todas as culturas da história de que houve uma visitação estranha, que todas as culturas também encararam como deuses visitando. Gente, isso é muito louco. Se você para ler história e arqueologia, por exemplo, dos astecas, dos egípcios, e eles nunca se comunicavam, gente. Um estava na África, o outro estava aqui no México. Eles relatam praticamente a mesma coisa, de que houve um tempo que apareceram seres gigantes ou em formas, e eles estavam lá trocando ideia. Um negócio muito estranho. Mas isso, a Bíblia não toma susto nenhum com isso. Pelo contrário, a Bíblia afirma que isso aconteceu. A cabeça vai largando, vai explodindo aqui. E isso faz parte também dessa liberdade que os seres espirituais tinham na presença do Deus eterno. Não, a liberdade talvez seja a palavra mais próxima. Eu duvido que eles se atreveriam a se rebelar hoje em dia. Nós vamos entender por quê. Mas tinha, você vê. O outro exemplo que a gente tem dessas rebeliões, dessas lutas, é em Daniel, quando existe uma luta nos céus. Quem já leu Daniel aqui sabe do que eu estou falando, de que a resposta de Deus demorou 21 dias para chegar da eternidade a Daniel. Por quê? Porque houve uma batalha nos céus. Gente, assim, a gente vê que a impressão que dá é que o mal, é que o diabo e os seus anjos estavam realmente conseguindo bater de frente, sabe? A impressão que passa quando a gente lê a Velha Aliança, o Velho Testamento, é de um Deus que, assim, que suava para ganhar, sabe? Se eu posso falar assim. É um Deus que tinha realmente em Satanás o seu inimigo, adversário de luta, de batalha. Mas Deus também, como a revelação progressiva dele funcionou no Cordeiro, lembra que Deus ele foi salpicando a história com gotas de sangue. Começou com gota, daqui a pouco foi um balde, daqui a pouco foi um mar de sangue, daqui a pouco veio o Cordeiro. Deus também na história, Deus também na Velha Aliança, começou a dar sinais também desde lá de trás, de que o tempo da sua revelação completa, não mais do seu caráter, não mais do Cordeiro, mas do seu poder e da sua majestade, estava para acontecer. Porque a revelação de Deus é progressiva, porque Ele decidiu assim. E alguns exemplos na história, que a gente usou exemplos das rebeliões, vamos usar 3 exemplos rápidos dessa revelação progressiva de que
Deus estava apontando que iria se revelar de forma definitiva e iria resolver o problema que a sua não exposição completa tinha causado até aquele momento. A gente encontra um relato de que Abraão, Abraão lá atrás, Abraão, o próprio Jesus disse isso, está escrito na Bíblia. Abraão viu Jesus e se regozijou, se alegrou. Jesus disse: Abraão viu os meus dias e se alegrou, se regozijou. Vai saber o que Abraão viu, vai saber o que Deus mostrou para ele, mas o fato é que ele viu a manifestação completa de Cristo e ele se alegrou. Começou ali. Tem várias manifestações do poder completo de Deus na velha aliança há alguns anos, mas a gente usou 3. O segundo exemplo que a gente encontra claramente é quando Davi escrevendo um salmo, centenas de anos antes de Jesus, do nada vai escrever um salmo assim: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos como poeira para os seus pés. O seu reino será para sempre. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não vamos falar de Melquisedeque hoje, senão ninguém vai sair daqui hoje. Mas Davi viu alguma coisa completa. E o interessante é que Davi ali viu um Senhor falando ao Senhor. Não que fossem, como nós falamos, 2 pessoas, 2 deuses diferentes, mas havia ainda uma manifestação a ser mostrada ao mundo, e Davi começou a contemplar que essa manifestação resolveria os problemas, colocaria os reinos do mundo debaixo dos pés do Senhor. Até que chega Daniel. E Daniel, gente, já estava um pouquinho mais perto de Jesus. E como a revelação progressiva vai funcionando, da mesma forma parece que o véu vai se abrindo também na história. E as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras. E Daniel, ele foi o mais próximo possível, assim, dentre outros exemplos. É uma leitura rápida. Vamos abrir rapidinho Daniel, capítulo 7. Musiquinha da Ana Paula rolando solta aí, para achar Daniel. Até para mim. Ezequiel e Daniel. Achei, mas depois de Ezequiel. Daniel capítulo 7. Ezequiel e 9. Daniel capítulo 7. Versículo 13 e 14. A leitura é extensa também, complicada, por isso que eu coloquei só esses 2 versículos, mas enquanto você vai abrindo aí, o contexto do versículo é o seguinte: Daniel tem uma visão e ele começa a ver profeticamente reinos e reis que se levantariam e cairiam diante de um contexto ali político e militar da época. Daniel está vendo isso acontecendo. E diante desses acontecimentos que Daniel viu, estava o que ele descreveu em sua visão, como se fosse, é óbvio que é um símbolo. Deus não é um velho, Deus não é um homem de barba branca sentado no trono. Isso é um símbolo, óbvio que é um símbolo. Daniel, em sua visão, ele vê o que ele descreveu como um ancião de dias, ou seja, alguém muito velho, muito experiência, sabedoria, autoridade, e ele entendeu que aquele ali era o Deus que ele servia, certo? O Deus que ele conhecia, Yahvé, o Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu e é descrito isso. Então a gente chega no versículo 13, que a gente vai ler, o 13 e 14, com esse contexto. A história estava acontecendo, reis, matança, sangue, reino se levantando contra reino, ou seja, a história estava acontecendo diante daquele ancião de dias que recebia a adoração. Se você ler, ele recebia a adoração, já era reconhecido a sua autoridade, mas o mundo em sua frente continuava acontecendo, como se ele estivesse parado, sabe? Mas olha o que acontece no versículo 13 e 14.
Em minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade do ancião, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Gente, o ancião estava lá, mas o filho do homem ainda não estava. Isso é forte demais, cara. E é óbvio que isso é um símbolo, mas a gente precisa entender que o ancião de dias sempre esteve lá, e o mundo, a história acontecia em sua frente, e o filho do homem chegou depois. Porque o que significa o filho do homem? Não tem nenhum contexto espiritual. Sabe o que aqui está dizendo? É que ele viria em forma humana. O ancião de dias viria em forma humana. Meu Deus. O ancião de dias seria visto por esses olhos. E ao filho do homem foi dado a autoridade sobre tudo e todos, e o seu reino jamais terá fim. Vamos indo. Não é, repetindo, que o ancião e o filho do homem fossem dois deuses diferentes, pelo amor de Deus. É tudo símbolo. Lembra daquela história de que Deus estava se resolvendo com Deus na cruz? É que meu favor é Deus falando com Deus do seu plano eterno e que ninguém sabia, somente Ele. Ele escolheu que fosse assim. E gente, é lindo demais. É lindo demais. O símbolo não poderia ser mais perfeito. Estamos descortinando o véu. E Deus continuou falando. Antes da gente terminar, para a gente entrar na nova aliança. A última referência que eu quero ver. E é uma referência que nós usamos na semana passada, mas eu não li propositalmente para usar hoje. E é lindo. Também vamos abrir porque é uma leitura curta. Oséias, logo após Daniel. Não à toa. Oséias capítulo 6. E eu já estou querendo chorar. Oséias capítulo 6, versículo 1 por diante. A gente leu o capítulo 6 um pouquinho mais embaixo. Mas olha o que diz nos primeiros 3 versículos de Oséias capítulo 6, meus irmãos. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Gente, olha o versículo 2. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará. Aleluia. Isso não está no Novo Testamento. Isso está centenas de anos antes. E sabe quem estava falando aqui? Era Deus na boca de Oséias. O que aconteceu no terceiro dia? O que aconteceu no terceiro dia? Conheçamos o Senhor, versículo 3. Esforcemos-nos por conhecê-lo. Acabamos de cantar. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O véu estava se abrindo. E Deus estava com tudo já preparado em sua soberania, que foi revelado em Jesus. E talvez uma dúvida que aparece:
E, gente, é tão simples, mas tão poderoso esse início aqui, porque às vezes a gente olha para a história e pergunta às vezes por que a criação, por que tem tanto problema no mundo, por que tem tanta coisa no mundo. Não existe resposta. E Oséias vem e resume tudo o que a gente pode olhar para a história e responder para nós mesmos, e a nossa alma está satisfeita porque Cristo ressuscitou. O que nós podemos olhar para Deus? Ele nos feriu, mas Ele nos vai sarar. Ele abriu as feridas, mas vai fechar. Não existe resposta mais penetrante na nossa cabeça de entender isso. Você está satisfeito? Você não precisa entender por que as coisas acontecem. Você pode se responder isso. Quando aconteceu alguma coisa muito ruim na sua vida, olha para o espelho e diz: o Senhor me feriu, mas Ele vai fechar as feridas. Quando não tiver resposta, quando você estiver com raiva de Deus, o Senhor me feriu, mas Ele já fechou. Porque às vezes realmente não tem resposta para algumas coisas da vida. E Oséias aqui deixa claro que tem horas que realmente não vai ter resposta. O que importa é se a nossa fé está no Cristo ressuscitado. Porque aí a gente entende que Ele já nos curou, já nos resgatou. Tudo já está resolvido com a ressurreição. Aí a gente sai na velha aliança, passa pelo sofrimento de Jesus. A gente já falou sobre o seu sofrimento, a sua crucificação, a sua morte. Paramos na morte. E o que aconteceu na morte de Cristo? O que aconteceu no momento da sua morte? O véu foi rasgado. E isso não somente é um simbolismo para que o que era sagrado para o judaísmo aparecesse aos olhos de todos, como nós vimos, mas isso também é um grito de Deus dizendo: chegou a hora de eu mostrar o meu poder. Chegou a hora de eu revelar a minha majestade. E a majestade de Deus não foi revelada somente na morte. A morte, a forma como foi, pegou todos de surpresa. Mas a glória e a majestade de poder apareceram ao terceiro dia. Olha o que aconteceu, gente. Em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, ele conta a história da crucificação todinha. A gente não vai ler nada disso, já passamos disso. A crucificação, a morte, o sepultamento, o corpo de Jesus sendo sepultado no túmulo, sepultado na sua tumba. E a história de José de Arimateia entra aqui, é tudo nesse contexto. Mas já começa a acontecer aqui, aos olhos de muitos, algumas coisas estranhas. Começa a acontecer aqui algo no mundo espiritual que começou a surpreender, como nós dissemos aqui, a todos, a criação e aos seres espirituais primeiro. Uma coisa que todo mundo sabe que aconteceu, a questão do véu, acabamos de falar. Mas você sabe o que aconteceu quando Jesus morreu e depois ressuscitou? Está escrito em Mateus 27. Você sabia que no momento que Jesus ressuscitou, tumbas ao redor de Jerusalém se abriram e mortos ressuscitados saíram de suas tumbas e entraram em Jerusalém de volta? Gente, da ideia é essa. Lê Mateus 27 aí, você vê. Isso aconteceu na ressurreição de Jesus, cara. Aconteceu alguma coisa no mundo espiritual que levantou mortos ao redor da cidade santa, cara. E eles entraram, e ainda a Bíblia vai mais além, diz que foram vistos a muitos, e muitos creram por causa disso. Aí, em Mateus 28, que é a descrição da ressurreição,
que a gente vai ler junto, para a gente entender que foi neste momento, e na eternidade, como não existe passado, presente e futuro, algo aconteceu ali, que Deus revelou definitivamente o seu poder, quando levantou o Cristo dos mortos. Mateus capítulo 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando no sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Eu ri quando eu estava lendo esse olho. Ficou paralisado com essa cena aqui. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Mas sabe qual é o problema? Esse nosso amigo aqui, anjo ministrador, ele chegou lá também para ver. Ele abriu a tumba, olhou, e ele não achou Jesus lá. Gente, ele chegou para as mulheres, para seres humanos, o ser espiritual disse: era verdade mesmo. Um ser espiritual que veio com voz de relâmpago. Por que você acha que ele abriu a tumba? Porque ele também precisou olhar. Como ele tinha dito, ele ressuscitou. E olha a descrição do anjo: venham ver o lugar onde ele jazia. Vem ver também. E olha junto comigo. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. Tipo assim, eu estou me assustando com vocês. Sabe? Nesse momento, o mundo espiritual entrou em choque, porque o diabo, que achava que havia o vencido, experimentou. Não podemos usar os termos antes, durante e depois para tempos eternos, porque não existe passado, presente e futuro. Mas nós sabemos o que aconteceu durante esses 3 dias. Você sabe o que aconteceu? Cantou. E no meio da festa, a gente vai ver, o diabo começou a ouvir. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Jesus falou: opa, eu avisei que seria assim. Jesus lançou um salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Aí a gente pula para o versículo 16 para entender que Jesus disse algo aqui que ele nunca tinha dito antes de ter ressuscitado, nem durante a sua morte. Versículo 16: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tinham idiotas que estavam vendo o corpo de Jesus ali na frente deles, mas a mente, o cérebro, as coisas como eles entendiam. Não, uma pessoa que foi enterrada, ela não pode sair dela. Mesmo eles já teriam visto Jesus ressuscitando Lázaro, os discípulos eram tão ruins como nós. Eles estavam simplesmente se negando a acreditar em algo que eles estavam vendo. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: olha o que Jesus falou aqui. Agora, foi-me dada toda a autoridade
no céu e na terra. Eu pergunto a vocês, quando que Jesus tinha falado isso antes daqui? Porque a autoridade não tinha sido dada. O ancião de dias ainda estava segurando, mas a partir do momento que o Filho do Homem se aproximou, como diz Daniel, a autoridade foi entregue ao Cordeiro, cheio de sangue, mas andando vivo, com espírito de vida, fazendo levantar os mortos. A ressurreição de Jesus é o que faz todo sentido. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Ele está. Ele está. E para encerrar, a gente tem alguns lapsos, algumas figuras que a Bíblia usa para tentar mostrar o que aconteceu durante esses 3 dias, o que fez com que Cristo fosse ressuscitado, quais são as consequências espirituais de Jesus ter levantado dos mortos. A gente já tem estudado sobre a formação da igreja depois desse processo, lá em Atos. A pregação de Pedro em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, aponta que a ressurreição de Jesus e o fato de centenas de pessoas terem visto Jesus nesses 40 dias que ele aparecia e sumia de frente dos discípulos antes de subir ao céu definitivamente. Pedro vai em Atos 2, não precisa abrir, e diz: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Somente Deus sabia. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retesse. Era impossível que a morte o retesse. Foi do agrado de Deus expor o seu poder a regiões espirituais. E quando Cristo estava para ressuscitar, qual foi a primeira coisa que ele fez? Cristo desceu ao inferno, tomou as chaves da morte e do próprio inferno das mãos do diabo, fala: agora sou eu que mando. Agora toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. E essa figura é tão forte que Pedro, em uma de suas cartas, diz: sabe-se lá como foi feito isso, sabe-se lá o que isso quer dizer. Eu só vou repetir o que Pedro disse, reclame com Pedro. Jesus foi em espírito ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão. E sabe qual termo que Pedro usou aqui? Evangelizomai. Sabe o que significa evangelizomai? Ele anunciou a vitória. Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Eu também não sei. Eu só sei que isso aconteceu. E isso acabou com o inferno. Isso é tão verdade que em Colossenses vai dizer que toda aquela figura de guerra que a gente encontra no Velho Testamento, de anjo para lá, demônio para cá, brigas, espada, guerra, Paulo diz que o fato de Cristo ter ressuscitado expôs Satanás e os teus demônios à vergonha pública. E a figura que é utilizada é com Jesus carregando Satanás acorrentado, totalmente dilacerado e imóvel no seu desfile de vitória. Isso só aconteceu porque Cristo ressuscitou, triunfando sobre eles na cruz, é o que Paulo diz. Só
tudo só faz sentido, porque houve não somente a morte, mas como a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, como diz esse ponto que nós estamos falando até agora, foi a manifestação final, definitiva, do poder de Deus, que levantou Jesus de Nazaré, homem dentre os mortos. E o que Jesus falou para aquele discípulo que a gente leu aqui em Mateus 28, que não acreditou que ele tinha ressuscitado? Acaso o Espírito tem carne e ossos? Eu ressuscitei em corpo glorificado. Toque as minhas mãos, toque os meus pés. Veja se não sou eu mesmo. E quando Tomé tocou nas feridas, ele se prostrou e disse: agora eu creio, tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Mestre, porque ele provou do poder do Cristo ressuscitado. E é isso que a gente pode provar todo dia, não com manifestações histriônicas, mas aqui, deixando que o poder da ressurreição, sabe, invada todo o nosso ser. Nós podemos experimentar nesse poder. E é isso que nos faz conseguir ser discípulo de verdade. Somente é possível ser discípulo de verdade quando a gente toca nas feridas de Jesus. E para encerrar, quero trazer a última manifestação do que simbolicamente aconteceu nas regiões espirituais quando Jesus ressuscitou. João, a gente sabe que o livro de Apocalipse foi o último livro a ser escrito na Bíblia, no ano 100, mais ou menos, entre 90 e 100, depois de Cristo. João foi o último discípulo direto de Jesus a morrer. O último. Não havia outros sobreviventes. Apóstolo, não havia. Não havia. João foi o último a morrer. Depois, João teve experiências de ser livre da morte, assim, absurdas. João foi levado para a ilha de Patmos porque o Império Romano não sabia o que fazer com ele. João estava sozinho. Todos os seus amigos que andaram com Jesus com ele estavam mortos. E muito provavelmente, João estava enfrentando, já velho, já no final da sua vida, ainda mantinha fé em Cristo, com certeza, mas com certeza ele lembrava dos seus amigos, dos apóstolos, e provavelmente ele poderia estar até desanimado. João nunca largaria a fé, mas ele já provavelmente estava achando que não tinha mais nada para acrescentar. João já tinha escrito 3 cartas, o Evangelho, João estava lá caminhando na ilha de Patmos, velho, último dos discípulos. Paulo já tinha sido morto, Pedro já tinha sido morto. Quando do nada, João recebe a revelação mais maravilhosa do Cristo ressuscitado. A gente lembra que os apóstolos já imaginavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento. A gente sabe que essa era a esperança da igreja primitiva. João naquele momento não aguardava mais a volta, mas aguardava a sua ida. Aí vem Jesus e o surpreende com uma visão. Vem Jesus e o surpreende com uma injeção de ânimo que serviu tanto para ele como para nós. João viu algumas coisas relacionadas ao Cristo ressurreto. Que, gente, imagina como essa visão caiu no coração de João. Imagina um cara que estava sozinho, já sabendo da morte de Paulo, de Pedro, de Tomé, de todo mundo,
começa a sua carta assim: esta é a revelação de Jesus Cristo. E a visão vai se desenrolando. E no meio da sua visão, ele escuta alguém falando: João escreve. Apocalipse 1 vai dizer que ele se virou para ver quem tinha falado com ele. Lembra de Daniel? Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Versículo 12, perdão. Voltei-me para ver quem falava comigo durante a visão. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros de ouro, alguém semelhante ao Filho do Homem. Daniel já tinha visto e não sabia quem era. João viu. Eu serei ele. Eu o vi crucificado, mas eu também o vi após sair da tumba. João viu o Filho do Homem na sua manifestação completa de autoridade, poder e glória, que antes estava oculta aos olhos de todos, mas no Filho do Homem foi revelado. Deus escolheu que fosse assim. E nós podemos contemplá-lo, ainda como um espelho distorcido, mas chegará o dia que haverá a manifestação completa. E um pouco mais à frente, em Apocalipse capítulo 5, para terminar de vez, havia mais um sinal de tudo que nós estamos falando. Havia um grito, um anseio, um desejo, uma dúvida, uma sombra em tempos eternos, que fazia com que seres espirituais se perguntassem, se talvez pensassem: quem? O que está faltando? Quem é digno? Já temos um ancião de dias aqui na nossa frente, nós o adoramos, nós o reconhecemos como autoridade, mas ainda não tinha aparecido alguém, alguma coisa digno. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus ainda não havia se mostrado totalmente poderoso, totalmente digno de toda a honra e de toda a glória, se é que eu posso dizer isso. Tanto que a pergunta, quando João é levado para esse lugar, é feita novamente em Apocalipse capítulo 5. Eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Lembra do ancião de dias, Daniel, que estava sentado no trono? João continua, entre aspas, a visão de Daniel e vê agora uma visão mais completa, com esse ancião de dias representando Deus invisível, com um livro. O que está escrito nesse livro? Apocalipse fala, é basicamente a história de toda a criação, desde o início até o final, selado por dentro e por fora, o que significa que não havia ninguém digno de abrir, de secar e resolver o problema. Lembra de Daniel? É isso, o livro estava selado. Eu vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Meu Deus, ele estava na frente do ancião de dias. Por que o ancião de dias não era digno? Na verdade ele era, ele só não havia mostrado que era. Quando ele mostrou, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque não havia ainda se encontrado ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos, um daqueles seres espirituais, me disse: João, não chore, eis que o leão
Eis que aconteceu agora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu o quê? Venceu a morte, o inferno, venceu tudo. Quando ele ressuscitou, para abrir o livro e os seus 7 selos, sabe o que isso está dizendo? Jesus já resolveu a história. Ele está vivo porque ele ressuscitou. E na semana que vem a gente vai ver que ele vai voltar. E aí, João olha para trás e vê, entrando na sala do trono perante um ancião de dias. Qual que foi a imagem que ele viu, meus irmãos? Não podia ser outra coisa. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, porque ele estava cheio de sangue, mas milagrosamente o cordeiro estava vivo. Entrando pela sala do trono, e o que o cordeiro fez? Simbolicamente, ele pegou o livro da mão do ancião de dias. Foi dado a ele a manifestação final e completa do poder de Deus. A ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E quando ele recebeu o livro da mão do ancião de dias, todo o céu parou. Digno é o cordeiro, porque com seu sangue compraste para Deus eu e você. E não somente os seres espirituais pararam e adoraram, mas Apocalipse 5 vai dizer que todas as criaturas do céu, na terra, embaixo do céu, embaixo de tudo, embaixo da terra, também pararam e falaram: ele é digno. Todo cheio de sangue, porque ele foi morto, mas o cordeiro não ficou parado. O cordeiro está vivo, em carne e osso, aguardando o dia do seu retorno. E hoje nós podemos contemplar a Cristo com a manifestação completa e final do poder de Deus definitiva. E é por isso que nós somos cristocêntricos, porque Ele é tudo. Não que ele seja diferente do Senhor, ele é, mas ele é aquela coisa próxima de nós, como diz ele, e que faz tudo fazer sentido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chamar o pessoal do louvor e a gente vai cantar exatamente isso que diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pode apagar junto. Não há dúvida de que é grande o mistério do amor. Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos e pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o nosso Deus, que escolheu se revelar assim. Vamos adorar com toda essa informação na mente, que o Espírito faça o seu trabalho agora.